Como a população argentina, de forma geral, claro, não tem como a gente generalizar, mas como é que a população argentina lida com a memória da sua ditadura militar e qual que você vê que são as principais diferenças da forma que se lida com essa memória do povo argentino para o povo brasileiro? Olha, posso dar um exemplo prático. Quando foram 50 anos do golpe militar aqui no Brasil, teve uma manifestação lá no Doicote. Acho que devia ter umas 200, 300 pessoas. Fundamentalmente, pessoas da militância do período, filhos, familiares ou pessoas diretamente vinculadas com a questão dos direitos humanos. A gente montou a Comissão da Verdade lá na Unifesp também, a Comissão da Verdade de Marcos Lindenberg. E alguns dos membros da comissão fomos na Argentina para, na época, no aniversário do golpe, que é 24 de março. Aí fizemos contato com a equipe argentina de antropologia forense, com as abuelas de Plaza de Mayo, visitamos alguns dos locais de memória, especificamente o ex-local da ESMA. E quando a gente participou, estava lá no dia 24 de março, a manifestação ela deve ter uns 20 quarteirões. Aí separada, tinha a manifestação dos grupos kirchneristas e tinha a manifestação dos grupos de esquerda que eram críticos do kirchnerismo, mas era um elemento de consenso, digamos, entre os setores de esquerda, o governo, os setores progressistas. E o que você via, fundamentalmente, as pessoas muito jovens, pessoas universitárias, pessoas do colegial participando e com uma presença clara do que significou para a Argentina o golpe militar, as consequências do golpe militar e uma clara consciência de que essa história não podia repetir-se. E por que você... Quais fatores você atribui essa grande diferença da forma de lidar com essa memória entre argentinos e brasileiros? Olha, essa é uma pergunta difícil, acho que... Ninguém vai brigar com você, fica tranquilo. Não é a questão de brigar, realmente precisaria entender um pouco melhor, digamos, a dinâmica, as dinâmicas sociais. Eu acho que lá na Argentina, digamos, a questão da ditadura militar foi uma questão que tem perpassado a memória histórica de toda da sociedade como um todo. Você ainda vê que sequer a própria direita na Argentina faz, ainda que tenha vínculos, ainda que Macri, por exemplo, as empresas de Macri tenham se enriquecido durante a época da ditadura militar, fundamentalmente através de negócios com o Estado e fundamentalmente com o pai, ainda assim os setores de direita, não sei, uma direita muito marginal, ninguém vai reivindicar a ditadura militar. Você talvez pode não fazer uma crítica muito radical do período que aconteceu, mas existe um grande consenso social de que ditadura nunca mais. Aqui, digamos, acho que talvez fora do período da anistia, mais do período da democratização, a questão da luta da luta pela memória, da luta contra os fatos acontecidos durante a época da ditadura militar ficou muito restringido ao setor vinculado com os familiares de mortos e desaparecidos. Ela não conseguiu, de alguma forma, trascender para outros setores sociais. Ela não conseguiu, por exemplo, talvez construir essa ponte entre a violência do passado e a violência do presente. Entender, digamos, que o aparelho que massacrou as pessoas durante a época da ditadura militar continua operando hoje, digamos, nas periferias e nas favelas. Esse tipo de vínculo entre familiares da época da ditadura militar e familiares da violência de Estado hoje, por diferentes razões que seriam difíceis e complexas de entender, ela não conseguiu ser construída. E que, de alguma forma, em algum sentido bastante evidente, porque se você pensa na polícia militar, na estrutura da polícia militar, no que aparece na Constituição Nacional como a polícia militar como sendo forças auxiliares do exército, é claro que a estrutura institucional da repressão hoje está claramente vinculada com o período da ditadura militar. Mas isso é muito interessante ouvir essa forma que você coloca essa questão, mas talvez foi algo que no Brasil, talvez por um tempo se pensou também que esse fantasma da ditadura ele estaria enterrado.
E que as vozes de pessoas que são, eu posso dizer assim, saudosas desse período, ou que ainda não viveram o período, mas possuem uma narrativa muito positiva acerca disso, ficaram calados por muito tempo. E que encontrou em pequenos personagens, como o Bolsonaro era pequeno, de certa forma um ressoar dessa memória, dessa narrativa que traz isso. Na Argentina, você não vê esse risco também de personagens que hoje podem parecer irrisórios, mas que bradam a favor de tudo aquilo que a ditadura representava? Você não vê um foco desse tipo começar a ganhar voz ali? Olha, existem alguns grupos, especificamente um dos candidatos presidenciais nas últimas eleições que aconteceram em outubro desse ano, tem uma visão, uma reivindicação do período da ditadura militar, mas ele é completamente irrelevante do ponto de vista político hoje na Argentina. E como eu falei, digamos, o sector, a direita na Argentina é uma direita muito mais vinculada, muito mais liberal. Sim. Então eu acho... Não liberal que nem o liberal brasileiro, que é conservador, né? Mas não, liberal de liberal no econômico, inclusive liberal... tem algumas questões conservadoras, não? Mas acho que é muito mais liberal comparado com o Brasil. Temos um governo de direita, como o direito de Macri, ainda que grande parte do governo fosse contra, ele enviou um projeto para a despenalização do aborto. Então, o que seria completamente impensado, um governo como Bolsonaro, acho que tem um elemento de caráter democrático, obviamente com seus limites, com seus problemas. Não estou falando que a direita na Argentina seja democrática, mas se você compara, digamos, com direita em outros lugares, e obviamente a comparação com o Brasil é inevitável, eu acho que existe esse consenso na Argentina que o autoritarismo deve ser deixado de lado do ponto de vista da vida política e que existe um consenso democrático com certos valores, pelo menos até hoje. Também não vou falar que isso vai se manter, mas pelo menos até hoje eu consigo ver, digamos, um certo consenso democrático muito mais amplo.